História do Brasil 1, texto 2, o Império Colonial Português, parte 3. Gente, eu estou dividindo o áudio em períodos de 60 minutos para não ficar muito grande. Eu acredito que vai dar uns 4 ou 5, 4 de 1 hora e talvez um pedacinho de meia hora ou 20 minutos. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: o tio Marcelo, né, assim como a tia Maricleia, não é o sabe-tudo. Isso é apenas um guia um guia, uma bússola torta para que você possa compreender o que o autor esteja dizendo. Mas eu recomendo que você leia o texto, porque assim você vai tirar suas próprias conclusões, ok? Bom, então vamos lá. A gente estava falando aí sobre o casamento pomposo, né, de Catarina e Carlos II e o que vai acontecer. A gente já sabe, a Câmara, a coroa exige aí, né, uma cobrança uma ajudinha, né, um favorecimento pecuniário, vamos dizer assim, né, para que possa subsidiar essa pompa casamentosa. O que vai acontecer? Eles vão distribuir equitativamente as contribuições entre as coroas, entre as colônias, entre as câmaras, na verdade, né? Então, cada câmara, porque a colônia tem muitas câmaras, né? Mas tem a câmara, no caso, seria aqui no Rio de Janeiro, né? A Câmara do Rio de Janeiro, ela é a responsável por enviar, se comunicar com a metrópole. Então, era assim, havia uma estimativa, um estudo feito, a coroa fazia um estudo e verificava o quanto que cada câmara, tipo assim, lembra aquela cobrança por cabeça que cada, né, morador tinha que pagar, cada comerciante tinha que pagar quando surgia uma necessidade? Então, aqui vai acontecer uma coisa semelhante, só que essa cobrança vai recair sobre a Câmara. A coroa quer dinheiro e ela vai falar para a Câmara manda dinheiro para mim, e ela vai estipular um valor para cada câmara. E aí, só para vocês terem uma ideia, o autor ele não vai ficar traçando a Câmara de não sei daqui, pagou não sei quanto, ele não fez isso, ele cita só a Câmara da Bahia. Ele fala que só a contribuição da Câmara da Bahia ficou em 90 mil cruzados anuais. Ou seja, mas nessa época a colônia já tinha muitas outras câmaras, como a gente sabe. Entendeu? Então você imagina o volume de dinheiro que era enviado para a metrópole por ocasião desse casamento. E da paz portuguesa também, né, com os povos, né, da Grã-Bretanha, hoje Grã-Bretanha. E quando aconteceu isso, Marcelo? Meu Deus do céu, 1688. Esse casamento se deu em 1688. Essa cobrança se deu em 1688, ok? Aí o autor vai falar assim, que independente desse, assim que acaba, é tipo pobre, né? Pobre é uma coisa fantástica, né? Acaba o carnê das casas de Bahia, como diz os mamonas assassinos, acabou a prestação de um carnê, já faz outro. Aqui quem faz é a coroa faz exatamente o inverso. Acabou aquela contribuição para o casamento da princesa Catarina com Carlos II, acabou de pagar, eles já lançam outro imposto, já lança outra contribuição, na verdade, tira o imposto, lança outra contribuição, ok? Eles chamavam, o autor é claro aqui, é legal, o autor ele chama, ele fala que a coroa, ela não falava nem imposto, nem cobrança, nem achacamento, como se diz hoje, falava assim, donativo. Então, se cair na prova, se a tia Maricleia cobrar, como é que se chamava essa usurpação de dinheiro do bolso, né, da metrópole, da colônia? Eles chamavam, a metrópole chamava isso de donativo. Feito? Então tá bom. Casamento que aconteceu em 1729, ok? Bom, aí o que acontece? Em 1755, né, porque até 29 foi a ajudinha, né, financeira,
a Portugal para fazer o casamento. Aí, mas em 1755 a chapa fica quente em Portugal. Tem um terremoto. Aí quem que vai pagar a reconstrução? A colônia. Essas contribuições, essas solicitações, essas pedições de dinheiro, né? Essas ajudazinhas, elas só vão terminar, para falar a verdade, o autor ele fala que essas contribuições elas só terminam depois do Brasil independente, no Brasil República. O Brasil República ainda pagava essas contribuições exigidas quando Portugal era metrópole. Aí sim nós podemos falar de Brasil. Bom, também tinham os empréstimos da coroa, além de exigir, né, de solicitar muito gentilmente, muito docemente essas ajudanças financeiras para os seus casamentos, para reconstruir terremoto, também exigia, né, aí já era exigência, né, para financiar as operações navais e militares. É claro, navais já são operações militares, mas o autor descreve navais e militares porque haviam incursões, construções de fortes, né, fortes militares para defesa e ocupação do território, ok? É claro que com tanta cobrança assim, né, o que a coroa pensava? Que isso aqui é uma fábrica de dinheiro? Né? Anacrônico, mas veja bem, nem todas essas cobranças, nem todas essas exigências e nem todas essas pedilanças, parecia filho de cego pedindo, nem tudo isso era pago. As câmaras, elas não tinham condição de pagar tudo isso, entendeu? Nem tudo era pago, só para registro. Parece que o único empréstimo que Dom Sebastião de Castro pediu, parece que o único empréstimo que foi pago foi o que aquele Dom Sebastião de Castro pediu, e na hora de pedir lá, ele tirou o fio da barba dele e deixou como promissória. Aí eu acho que ele pagou para pegar o fio de cabelo de volta, não foi nem porque ele queria pagar não, né? Porque o fio de cabelo dele tinha valor, com certeza. O financiamento da operação militar que vai libertar Malaca do cerco holandês também foi paga com dinheiro de empréstimo das colônias, né? Porque já fazia tantas cobranças, né? Então tinha que pedir emprestado mesmo quando tinha uma demanda especial, e é o caso esse e outros casos. Essas datas aí, 1606, né? Foi a operação contra os holandeses. Em 1629 foi a operação que os portugueses fizeram contra os aquineses. As duas operações foram financiadas através de empréstimos retirados, né, solicitados junto às câmaras da colônia. Eu sei que para financiar essas operações militares para os interesses da coroa, todas as colônias também tinham que dar um excedente, além dos impostos, além dos empréstimos, ainda tinha que arrancar mais alguma coisinha né? Então é o seguinte, quando a coroa tinha essas necessidades, essas investidas, né? As colônias tinham que subsidiar os seus projetos. Com certeza. Só para ter... Porque, como isso acontecia em escala global, aqui na América, a coroa portuguesa, a partir de 1680 até 1790, ela teve uma política anti-espanhola, anti-Castela e Aragão, né? Tentando expulsar eles daqui, e tudo isso era financiado com esse dinheiro de empréstimo, mas também no mundo afora, na Ásia, enfim. Tem aí a história de que o Rio de Janeiro e a Bahia construíram um barco de guerra especificamente para mandar para Portugal combater na Ásia, né? Para combater também junto à tomada de Malaca. Não só mandou barco, como mandou 300 mil cruzados. Rio de Janeiro e Bahia, lembre-se bem disso. Rio de Janeiro e Bahia construíram um barco e mandaram 300 mil cruzados, né, e 300 tripulantes, entre comandantes e marujos, para combaterem sob as ordens da coroa.
nas suas conquistas na Ásia. Na verdade, é para a libertação de Mombasa. Não foi na Ásia não, tá bom? Correção, Mombasa. Mombasa, na África Oriental. Eu falei Ásia, mas é África, Mombasa, certo? Construção de fortificação, manutenção de pessoal, né, custeio das operações, tudo isso dos fortes, a construção dos fortes, o pagamento dos serviçais, dos pedreiros, dos militares, tudo isso era financiado pela Câmara, certo? O fabrico, a compra de equipamentos, né, que eram utilizados aí no policiamento costeiro da colônia. Policiamento que eu digo na questão mesmo da vigilância das fronteiras, da área costeira. Por quê? Por causa da presença, né, além de todas as invasões holandesas, as invasões francesas, invasões alienígenas, enfim, tinha aí a questão da pirataria também, que para a gente soa um pouco como filme, mas na verdade naquela época a pirataria ela era muito forte. Então toda essa defesa do litoral ele também era feito para evitar os saques dos piratas. Aí você pergunta, tudo isso que a gente está falando aqui são fatores que contribuíram para o endividamento, né, das câmaras, depauperando, né, a coroa, depauperando a Câmara. Bom, mas a Câmara da Coroa, ela pode limpar o cofrinho dela a hora que ela quiser, né? São todos súditos dela mesmo, na verdade? Bom, não que eu concorde com isso, só estou dizendo que era o que acontecia. Vocês lembram que eu falei no início, eu falei, vou chegar lá na frente, vou dizer para vocês que os fidalgos não pagavam os impostos e tal, né? Porque alegavam que eram fidalgos, o clero alegava que era o clero, que eram serviços de relevância, que era não sei o quê, entendeu? Isso também era uma causa constituinte do esvaziamento, né? Não especificamente do esvaziamento, mas do não enchimento, no caso específico dos reinóis que não pagavam, dos padres que não pagavam, do clero que não pagava, do não preenchimento do vazio erário. E o que eles alegavam? Os fidalgos alegavam que eles alegavam privilégios aristocráticos, ou seja, eu sou um fidalgo, eu sou um hidalgo, eu sou um filho-dalgo, né? Filho de quê? Então, mas veja bem. E o clero alegava as isenções da igreja, porque como a igreja andava em conluio com a monarquia, e ela era usada, né? Tem até lá a questão do padroado régio, vocês lembram disso? Então, nós vamos tratar disso em outra obra. Mas veja bem, como a igreja andava, né, de mãos dadas com a monarquia, ela não pagava os impostos. Então, a monarquia até lançava o imposto, mas eles não pagavam. Pagar o quê? Por que eu vou pagar? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E isso esvaziava, efetivamente, não enchia, né, o vazio que já era causado por outros saques, outros furtos, né, do cofrinho, do porquinho. Fora tudo isso, né, a gente não pode usar aquela expressão, né, que eles estavam, né, caminhando, né, enfim, igual cavalo de parada de 7 de setembro, né, cagando e andando para as determinações da coroa, né. Enfim, falei, não queria falar, mas falei. Bom, nas câmaras, os oficiais da Câmara escrevia para a coroa, os caras não estão pagando aqui, não sei o que, na nossa língua hoje, né? Mas o que a coroa fazia? Não, tem que cobrar, não sei o que, e exigia, mas eles continuavam como cavalo de parada de 7 de setembro, né? Não dando a mínima para essas cobranças. Bom, quando o bicho pegava, como teve um caso da febre amarela, em 1683, teve um caso grave de febre amarela na Bahia. Aí todo mundo foi lá e pagou. Mas fora isso, cavalo de parada de 7 de setembro. Só correção, 1687.
A febre amarela. Eu estou fazendo correção porque eu não vou editar esse áudio não, viu, gente? Eu estou falando gente aqui e eu estou falando alto porque com certeza o meu gravador é baixinho. Aí, quem estiver ouvindo vai falar assim, coitadinho, tá esquizofrênico, falando sozinho, né? Eles não fazem ideia de que eu estou falando para um monte de pessoas. Bom, tem uns alienígenas também, mas eles não conseguem enxergar e por isso eles acham que eu sou maluco. Bom, mas vamos voltar ao texto aqui. Nepotismo, corrupção e desvio de fundos. O autor está falando isso aqui agora, mas ele já falou no início. Então nem vamos entrar nesse mérito, não. Ah, e detalhe, isso não acontecia só na colônia, não. Em Portugal também acontecia, viu? Novamente ele está aqui na questão da oligarquia auto-perpetuadora, né? Então não vou comentar, isso já foi comentado também. Bom, dada todas essas demandas, a gente lembra que a gente falou no começo que as câmaras elas evoluíram, né? Não linear e não progressivamente, elas tratavam cada câmara, cada localidade era uma câmara única, porque os problemas, a natureza das questões, vamos tratar assim, eram diferentes, né? Entendeu? Então existir, agora lembrei, tinha esquecido. É o seguinte, diante das demandas que apareciam, as câmaras, elas recebiam sim as instruções, as normas, né, os regimentos da coroa, mas chegavam alguns momentos que a situação era tal que ela tinha que não impor, mas ela falava, olha, não tem como ser de outro jeito. Então, às vezes se revertia. Às vezes era a coroa, às vezes era a Câmara que determinava e, né, orientava, vamos dizer assim, porque uma coroa não pode ser determinada, mas orientava a coroa em que direção ela deveria ir e qual atitude ela deveria tomar para determinados casos específicos. O autor fala isso muito sutilmente, mas é assim que deve ser entendido. E como é que o autor coloca isso no texto? Ele fala, a Câmara conseguia fazer modificação, revogação, influenciar a política da coroa, fazendo revogações, fazendo a própria coroa fazer revogação sobre uma determinação que ela já havia passado anteriormente. Revogação de quê? Dos decretos reais. Bom, só que a coisa vai e vem, né? Chega um momento que a própria coroa fala, a Câmara começa a protestar muito, protestar, reclamar e querer muitas revogações. Aí a Câmara falou, ué, peraí, que história é essa aí? Vocês não estão governando, vocês são coroa por acaso? Ele vai falar isso em outros termos. Então, a coroa vai repreender vai repreender os oficiais da Câmara, né? Falando o que eu acabei de dizer, né? Que história é essa? Vocês estão governando, reinando junto conosco? Não é bem por aí. E o que a coroa vai fazer? Em 1678 ela vai repreender os vereadores da Bahia. Independente dessa pendenga, todas as demandas que chegavam da colônia para a metrópole, a coroa analisava, vamos dizer assim, com atenção. Não deixava de analisar, não, né? É mais ou menos como nós temos hoje, né? As pessoas recorrem à justiça para cobrar da justiça algum benefício que elas, entre aspas, acham que tem direito, e aí após uma avaliação judicial, verifica-se, portanto, que o indivíduo não faz jus àquele direito. Então, é negado. Então, mesmo que a coroa negasse, ela, com certeza, analisava o pedido ipsiliteris. Bom, aqui ele fala quase uma página e meia aqui, eu vou pular tudo isso, mas basicamente vocês podem entender, por volta dos 40 minutos e 20 segundos, vocês podem entender que é o seguinte, com essa movimentação da Câmara ficar insistindo para a coroa revogar leis, o que é que vai acontecer? Vai haver um enfraquecimento das próprias câmaras e um fortalecimento da coroa. Porque elas pedem, a coroa nega, elas pedem, a coroa nega, elas pedem, a coroa nega,
e elas ficam então obrigadas a cumprirem a determinação da coroa, independente de gostarem ou não das decisões da coroa, né? É daí que surge a expressão manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não sei, mentira, estou inventando isso aqui. Bom, entre 1828 e 1834, esse sistema de Câmara, ele passa, na verdade o livro fala, né? No comecinho do livro ele fala, né? Este livro, a Câmara e Misericórdia. Mas na verdade as misericórdias não estão sendo muito bem faladas ali, fala mais da Câmara, né? Entendeu? Então, entre 1828 e 1834, esse sistema, esse regimento, esses estatutos, esse diálogo, esse discurso, essa ideia a respeito da política dos rumos da colônia e ligadas ao interesse da metrópole, elas foram reformuladas. Então, se a tia Maricléia perguntar quando houve a reformulação da 1834, beleza? Tá bom. Só porque eu acabei de falar, aí o autor vem aqui falando, né? Assim, antigamente, né, logo no início, nessa época, já a partir de 1780 já se falava isso, abre aspas, quem não está na Câmara está na misericórdia, né? E bom seria, né, fecha aspas, e bom seria, né, o seu comentário, né, que o cara estivesse nas duas. Mas isso também ia gerar um encargo maior, porque era necessário que esses indivíduos tivessem tempo livre. Um dos quesitos é que eles não fossem empregados, né? Nem fizessem trabalho manual nenhum. O que eles tinham que fazer é ter tempo para se dedicar aos interesses da coroa na esfera da administração municipal que nós estamos tratando, que são as câmaras municipais. Na verdade, isso é um provérbio da cidade, da região do Alentejo, em Portugal. Bom, só porque eu falei que não estava falando de misericórdia, agora ele começou a falar de misericórdia, né? Os modelos da misericórdia também eram idênticos, assim como as câmaras, as misericórdias seguiam modelos de Portugal. E o modelo principal a ser seguido é o modelo da Casa-Mãe Principal de Lisboa. Só para controle das estatísticas, as misericórdias, elas foram fundadas, essa casa foi fundada em 1498, tá bom? Se a tia Maricléia perguntar quando é que a misericórdia foi criada, 1498. Interessante que até o século XIX a misericórdia vai manter a sua instituição numa espécie de uma instituição feudal, certo? Ela vai ter os modelos de uma instituição feudal até ao início do século XIX. E detalhe, em alguns lugares isso vai até o século XX, beleza? Era uma irmandade, os membros se tratavam como irmãos, né? E os diretores, os dirigentes, os que estavam na cabeça, eles eram, obviamente, os mais abastados, né, Marcelo? Aqui no texto ele fala que é o seguinte, a maioria, assim, a metade, por exemplo, a Câmara de Lisboa, a Câmara de Macau tinha 300 membros. Recapitulando, a Câmara de Macau tinha 600 membros. Só que a metade deles, ou seja, 300 desses membros, eles eram nobres, eles eram abastados, eles eram fidalgos. E 300, eles eram plebeus. Lembra daquelas representatividades? Dos 12, dos 4, do 1, né? Daquele 1? Então, e aí o autor vai fazer um comentário interessante que ele fala a respeito dos trabalhos mecânicos. Olha, gente, trabalho mecânico não é mecânica de moto, de carro, de avião não, hein? Trabalho mecânico era quem fazia trabalho com as mãos. Só que o cara, para fazer esse trabalho com as mãos, o indivíduo que estivesse agora na misericórdia, né? Ele podia ser um manual, desde que ele não trabalhasse com as mãos, desde que ele fosse, por exemplo, você tem lá um ateliê, você tem os seus funcionários, você tem lá a sua oficina pequena de metalurgia, né?
você tem os seus funcionários, você não pode colocar a mão na massa. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você precisa ter tempo livre para você servir a coroa. Basicamente era isso, beleza? Então tá bom. E assim, né, com os artesãos e os outros setores da sociedade trabalhadora, da classe trabalhadora. Aí tinha um detalhe, né? Em Macau, por exemplo, né, nenhum irmão da fraternidade, né, que é uma fraternidade da misericórdia. Agora nós estamos falando de misericórdia, viu, Marcelo? Presta bem atenção, não vai falar câmara não. Nenhum dos irmãos da misericórdia, eles admitiam que trabalhavam, que eram mecânicos, porque ninguém queria parecer menos pomposo. Tinha aí um certo tom, né, de vaidade. Bom, mas com o declínio econômico, né, vai haver também uma diminuição do número de oficiais da Câmara, de membros da fraternidade, certo? Bem, as exigências aqui para que o cara pudesse ser um membro da fraternidade era que ele tinha que ter boa consciência, boa reputação, tinha que ser temente a Deus, tinha que ser modesto, tinha que ser caridoso e também tinha que ser humilde. Bom, mas também tinha punição e expulsão imediata da fraternidade se eles não seguissem determinadas ordens, determinados padrões, determinadas instruções, exigências. Bom, uma dessas exigências, né, além de todas as outras que já foram ditas, eu acabei de dizer, é pureza de sangue, certo? Que nós já comentamos um monte aqui a respeito de pureza de sangue. Não tinha nada a ver com a pureza do sangue em si, mas, né, com ser cristão velho, com ser português, com não ter miscigenação, que não ser mouro, não ser judeu, né, não ser autóctone, indígena, nativo, ou seja, só sobra uma opção, ser português. E detalhe, não só do homem, mas a mulher também. A mulher não podia ser mourisca, judia, descendente, nativa, negra, exceto naqueles casos lá que teve lá em Tomé e Príncipe, né, em algumas províncias, em algumas colônias africanas, né, que é impossível, né, não tinha como, mas nesse caso, na maioria dos casos, no começo, a Câmara não aceitava nenhum tipo. Depois ela vai ter fraternidade, né, só de negros, fraternidade só de mulatos, fraternidade só de nativos, né, mas todas elas vão ter um elemento branco, organizador, né, português, com os interesses da coroa. Especificamente, quem era esse indivíduo? O tesoureiro. Em todas elas. O tesoureiro era branco, era português. Bom, um terceiro requisito, né, o cara não podia ter má reputação. Ele, tipo assim, hoje em dia, né, um cara que fala muito palavrão já não seria. Um cara que fala demais também não seria. Não podia ter má reputação nas palavras e nas ações. Ou seja, tinha que ser um cara irrepreensível. Um santo. A idade mínima era 25 anos, mas mesmo assim, para ser eleito lá como chefão lá, como, né, o bom da boca lá, ele não podia ser aceito, não podia ser eleito com menos de 40 anos, e nem no primeiro ano, foi convidado, passou um ano na fraternidade, e no outro ano já podia ser eleito, não podia. Bom, também não podia ser suspeito de querer servir a misericórdia, se suspeitassem que ele estava lá por causa do pagamento que recebia, então já não deixavam o cara, porque lá não entra pobre, não pode ser pelo pagamento, ele até recebia um pagamento, mas não poderia ser em virtude para não entrar pobretão, viu? Pode tirar o cavalinho da chuva, pobretão, você não entra na misericórdia.
E como nos casos da Câmara, o artesão, né, o mecânico, ele tinha que ser o chefe, como já disse antes. Tinha que supervisionar o serviço dos outros, não executar. Bom, tinha que ser inteligente, saber ler e saber escrever. Isso também era um privilégio que naquela época, né, menos de 1% da população sabia ler e escrever. Bom, ele tinha que ser abastado para não ser tentado, para não sofrer a tentativa, né, o assalto, né, de querer, a tentação na verdade, ser tentado a meter a mão no dinheiro da misericórdia. É porque rolava dinheiro, né? Até hoje. Bom, aqui o autor ele vai fazer uma inserção que é um pensamento dele, né? Ele chama os portugueses de orgulhosos, né, luxurientos, como Lúcifer. É o que ele diz. Então, fica difícil de você... ele fala que fica difícil de você dar uma precisão de que todos os elementos, todos esses irmãos, entre aspas, essa fraternidade da misericórdia, eles fossem realmente tudo isso aí que está no papel, né? Que não houvesse nenhum pobretão disfarçado de fidalgo, né? É claro que havia, só não tem, ele não traz, ele não elenca isso para o texto em registros e em documentos. Ok? É a inferência que nós podemos fazer. Bom, independente de haver assim um afanar de dinheiro daqui, um afanar, né, um surrupiar dali, as câmaras e a misericórdia, que ele está entrando nesse detalhe aqui, que mais lá na frente ele vai falar sobre os testamentos. Então, assim, a câmara, a misericórdia, ela ao longo de 300 anos, desde 1550 aqui no Brasil, né, na colônia Brasil, né, que não pode falar colônia, a tia Maricléia falou que não pode falar colônia, enfim, não pode falar Brasil, na verdade. Desde 1550, aqui, né, eu vou falar agora, vou pegar as coordenadas geográficas e a data, né, então não pode falar Brasil. Enfim, desde esse momento, nessa colônia, na colônia Brasil, durante de 1550 até 1850, portanto, em 300 anos, a misericórdia, estou falando Câmara, misericórdia, gente, misericórdia, Jesus. Então é o seguinte, a misericórdia, ela construiu um nome sólido de integridade, entendeu? Então, ela tem isso, independente, né, que eu te falei, de um surrupiar daqui, de um surrupiar dali, ela tem esse histórico, né, concreto de integridade e idoneidade, ok? Esse detalhe, o que o autor traz, ele não fala especificamente das opiniões que rolavam aqui no Brasil ou em Portugal. Ele fala de autores estrangeiros, de outros personagens de outras nacionalidades, que atestam essa devida idoneidade, certo? Dar ao crédito a quem merece. Bom, aqui só um comentário aqui sobre... a misericórdia, ela exigia, né, essas questões morais, né, assim como a Câmara, a misericórdia exigia aí questões morais, como a gente acabou de ver. Mas ela também exigia 7 questões espirituais. Então, para o indivíduo fazer parte da misericórdia, para fazer parte da Câmara, ele só precisava ser homem bom, né? E tudo aquilo que a gente já viu. Mas para fazer parte da misericórdia, ela, como se tratava de uma fraternidade, era necessário que o indivíduo tivesse algumas competências a mais. E aí vai. Uma delas era dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Isso aqui está ipsilíteres do texto, porque é como se fossem os 13 pontos das fraternidades atuais, né? Mas naquela época eram 7. Até porque o 7 ele tem um número... um cunho religioso mais antigo e ligado ao cristianismo, né? E misericórdia tem a ver com religião, com cristianismo. Mas enfim, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes e presos, que é uma máxima do cristianismo, né? Jesus vai falar isso lá, falou isso há 1500 anos atrás. Abrigar os viajantes,
resgatar os cativos. Olha só que interessante, no Brasil, numa colônia, né, uma colônia Brasil, em que o processo de escravidão e exclusão social, que nós poderíamos chamar hoje de racismo, etnocentrismo, escravismo, né, antissemitismo e todos os outros ismos que pudessem acontecer, aí eles vêm falar isso aí que acabou de ser dito. Não faz sentido, né? Bom, enterrar os mortos também era um dos atributos. Bom, eu nunca vi, né? Bom, não faz sentido deixar os mortos apodrecerem nas calçadas. E uma das... A instituição era a misericórdia. O que nós vemos aí no Hospital da Misericórdia, né? As misericórdias, elas instituíram seus hospitais. E elas cuidavam dos doentes, independente deles serem escravos, ou mouros, ou isso ou aquilo. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, nem para ficar com contrafactualidade o tempo todo. Mas as misericórdias, basicamente, elas tinham os hospitais, que hoje nós conhecemos como a Santa Casa de Misericórdia, né? Então isso já acontecia desde aquela época. Mais uma vez o autor retoma datas aqui, como a gente entrou num novo assunto, que é o assunto da misericórdia, ele volta a linha do tempo lá para 1509. 1509, olha, prestem bem atenção, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. 1509 é a data da criação da Santa Casa, da instituição Misericórdia, certo? E o primeiro hospital da Misericórdia foi criado em 1509. A Misericórdia tinha sua ideologia pessoal, que é assim, tipo, fazer o bem, vamos dizer assim, é o que se veicula hoje, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Contudo, existia uma máxima, né? Também, em outras palavras, isso não está no texto, é só uma inferência, abre aspas, primeiro os da tua casa. Primeiros da tua casa, fecha aspas. Ou seja, primeiro os cristãos. E depois o resto. Bom, mas com o andar da carruagem, ou seja, com a progressividade da história no tempo e no espaço, o que é que vai acontecer? A misericórdia não vai dar conta de cuidar dessa massa, né, de proletários. Proletários é um termo muito marxista, né? Mas veja bem, não tem outro termo. Essa massa de gente pobre, essa massa de infelizes, essa massa de moribundos, essa massa de escravos, que não tem nenhum recurso a recorrer, e elas recorriam, elas iam para a misericórdia. Assim como as pessoas do tempo da era contemporânea, elas recorrem ao SUS. A misericórdia, o Hospital da Misericórdia, era o SUS de hoje. E a misericórdia em si era uma espécie de assistencialismo social, a fonte, né, do assistencialismo, quer seja na área da saúde, quer seja em outras áreas. Aí a gente vai voltar a falar aqui, né, dessa beneficência. Beneficência? Parecendo gente da roça. Mas veja bem, essa beneficência que a misericórdia fazia, ela, de fazer o bem sem olhar a quem, tinha uma frase, né, que um dos seus, uma frase célebre de um dos seus diretores, depois eu vou lembrar o nome aqui certinho, mas auditores, não é auditores não, auditor é lá na justiça, depois eu vou lembrar. O que acontece? Falava que, atendendo aos primeiro os cristãos, não é cristãos não, viu? É cristãos. Primeiro aos cristãos. E depois aos escravos, aos infelizes, aos pobres, aos moribundos. Né? Tinha uma frase célebre de um irmão, membro da fraternidade, que ele dizia o seguinte:
era para dar tanto peixe e arroz aos escravos que estivessem sendo cuidados no Hospital da Misericórdia, quanto eles pudessem comer. É claro, né, que a intenção não era cuidar da saúde do cara. A gente não está aqui julgando, nem o livro fala. Mas é óbvio que um escravo bem alimentado, ele se recupera mais rápido e mais rápido ele volta para onde? Para a lavoura. O termo aqui é provedor. Provedor da misericórdia. Certo? Bam, cabeça. E provedor este que deveria ser sempre um fidalgo, com todas aquelas qualificativas do seu currículo, né? Não existia currículo também não. Estou usando isso como, né? Tinha que ter todas essas qualidades elencadas, né? Escritas na sua testa. Fidalgo, português, branco, rico, abastado, virtuoso. Que coisa, hein? E ainda o macho alfa. É um comentário biológico agora, porque os outros irmãos da fraternidade tinham que reconhecer nele a sua capacidade de liderança. Entendeste? E obedecê-lo, né? Eles deveriam obedecê-lo felizes da vida, rindo. Eu estou falando rindo aqui porque no texto está obedecê-lo com grande felicidade. Entendeu? A eleição, só para fazer um parênteses aqui, a eleição do provedor, ele ocupava o cargo, o mandato dele durava 1 ano, viu? O autor aqui faz uma observação que é o seguinte: era exigido que esse cara, assim como na Câmara, na misericórdia, o provedor da misericórdia deveria ter tempo demais, muito tempo livre para cuidar dos assuntos da misericórdia. Contudo, não obstante estar isso, contudo, entretanto, né, está no regulamento, no regimento da misericórdia, de que ele deveria ter todo esse tempo livre, as próprias atas, né, do registro dos provedores comprovam que isso daí não era verdade, né? Indivíduos que exerciam outras funções, né, inclusive clérigos, inclusive indivíduos que faziam parte da Câmara, né, vereadores, coronéis, e que muitos tinham tantas atribuições, né, que com certeza algumas atribuições da misericórdia ficavam assim de lado. Tanto que isso não era levado tão a sério assim, essa questão de ter todo esse tempo livre. Capitão, secretário, governador, esses caras abarrotados de serviços políticos e outras naturezas, né, ainda ocupavam a Câmara. Por quê? Por causa lembra aquela ideia que a gente falou mais atrás, de que seria bom, que era bom que o indivíduo fizesse parte da Câmara, do Senado da Câmara, e também ou da misericórdia, ou então das duas. Então, teve gente que levou isso a sério, né? Naquela época já tinha o cargo de secretário do Estado, juiz da coroa, esses cargos que hoje nós temos também tinham naquela época, viu? E eles também eram pessoas que ocupavam o cargo de provedor da misericórdia. E para quem sobrava todo o trabalho, interessante, é legal, né? A gente fala, não, mas no frigir dos ovos, alguém tinha que trabalhar. E quem tinha que trabalhar no lugar deles, como eles não tinham tempo? O secretário. Quem segurava a batata quente era o secretário. Quem queria ter o cargo de provedor? Por que as pessoas queriam ter? Porque era um cargo de elevado prestígio social. Se a tia Maricléia perguntar, gente, por que o cara queria ser provedor? Já que não ganhava nada com isso, ainda tinha um pepino danado para resolver, um monte de pepino para resolver, né? Que é cuidar dos outros, de graça ainda. Por quê? Por quê? Por causa do prestígio, ok? Pior, né? O cara ainda tinha que gastar dinheiro do bolso dele para assumir, para poder deslocar para aqui e para ali. Ainda não tinha verbas de deslocamento, né? Nem fale isso. Aí ele vai falar que para ocupar esse cargo no início, sempre no início, é sempre português branco.
mas no final das contas foi afrouxando e outros indivíduos chegaram a ocupar o cargo de provedor da misericórdia. Então, como eu falei, ele gastava dinheiro, aqui o texto registra, o autor registra que todos os anos os provedores contribuíam com o dinheiro, né, chegava a quantidade de dinheiro que os provedores investiam, né, nesse prestígio, né, o retorno que eles investiam cerca de 20 mil libras por ano para ocuparem um cargo. Era uma doação, né, mas praticamente era um pagamento. Bom, a partir de 1730, alguns mercadores, né, que no começo era só nobre, lembra? Alguns mercadores eles passam a assumir o cargo, a cadeira de provedor da misericórdia. E isso vai mudar uma dinâmica. Isso vai mudar a redistribuição da riqueza, especificamente na região do Recôncavo, na Bahia. E olha o que vai acontecer a partir de 1730. Vai começar a ter uma especulação financeira. Interessante isso. Não tinha bolsa de valores, né? Eu estou fazendo essa observação aqui. Mas veja bem, qual era a forma de se produzir riqueza até 1730? Isso vai alterar a redistribuição da renda na Bahia, que era baseada, né, na propriedade, na terra, no cultivo do açúcar e na criação de gado. Então, terra, açúcar e gado é substituído pela especulação financeira. Esse é um assunto, isso aqui, né, é importante para quem estuda economia. Isso vai mudar a dinâmica das relações, inclusive das relações de poder, essa especulação financeira. E detalhe, começa aí o princípio de atividades empresariais. A coisa deixa de ter uma configuração e passa a ter uma configuração bem mais próxima, uma configuração moderna, bem mais próxima do que nós temos hoje, né, na contemporaneidade, que é a configuração empresarial. E nesse assunto era interessante que o autor ele vai trazer uma data específica. Ele fala que em 1740 acaba essa hegemonia de poder sucessório dos fidalgos brancos e portugueses na presidência, né, da misericórdia, no cargo de provedor. E aí começam a entrar nesse cargo aqueles comerciantes e especuladores financeiros que tinham a sua riqueza, não que fossem pobres, mas que a riqueza deles não era baseada, não era proveniente nem de terra, nem de açúcar, nem de gado. Eram riquezas empresariais. Ou seja, tem um novo elemento entrando nesse sistema, na análise do sistema econômico, né, e alterando profundamente a dinâmica de como as relações de poder estariam estabelecidas até ali. Bom, do mesmo jeito, né? Lembra que a gente falou que as câmaras tinham lá as suas casinhas de aluguel e cobravam os seus impostos e também cobravam multas? Então, e a misericórdia, hein, Jesus? Me ajuda aí. Como que a misericórdia se sustentava? Bom, a misericórdia ela se sustentava a partir das doações, né, dos seus membros e de pessoas importantes e influentes, comerciantes e agora especuladores, né, as indústrias, né, os comerciários, né, de rudimentos de setores industriais que antes, não estou falando de indústria não, que vai, né, os artífices que enriqueceram com o comércio, né. Esses indivíduos eles vão enriquecidos, abastados também, não pelo gado,
não pela terra, não pelo açúcar, mas por outros setores do comércio, por exemplo, o transporte, né? O cara não produz açúcar, ele não tem terra e ele não tem gado, mas ele transporta, cobra uma taxa e enriquece. Bom, ele é chamado, faz parte da misericórdia e com certeza ele vai dar né, a misericórdia, né, ela vai receber essa doação aí desses indivíduos, desses figurões que vão aparecer a partir de 1740, especificamente na região do Recôncavo, na Bahia. Ah, detalhe, aqui o texto vai trazer uma expressão chamada testadores. Os testadores, eles têm a ver com testamento, ou seja, o cara, não estamos generalizando, hein? Mas aí o cara fazia caquinha a vida inteira, aí no final, é essa a impressão, é essa a inferência que nós podemos fazer com segurança do texto. O cara no final da vida, ele doava todo o dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia. Tem dois casos, o livro vai tratar de dois casos. O caso de um homem, que vai deixar mais de 1 milhão de cruzados para a Santa Casa de Misericórdia, e o caso de uma mulher também. Ambos vindo de setores diferentes da sociedade, eles vão deixar sem filhos, sem herdeiros, sem, né, e tal, enriquecidos ao longo, né, de toda a sua vida, e no leito de morte fazem o seu atestado para deixar todos os seus bens para a misericórdia. Não é? Bom, está escrito, né, e assinado. Aí tinha toda aquela questão do cara deixar todos os bens dele para a igreja ficar rezando missas ad eternum para a sua alma. Bom, enfim, só para justificar porque as pessoas deixavam os seus bens. Se as missas eram rezadas ou não, aí é outra questão. E se tivesse valor também, é outra questão. Nós estamos entrando no mérito da questão. O mérito da questão é que eles deixavam os seus bens para a igreja. Ou seja, deixavam os seus bens para a misericórdia. Certo? Bom, tem um detalhe muito engraçado aqui que ele vai falar o seguinte. Ele vai dizer que um frade dominicano, ele vai relatar para o rei que alguns padres de algumas paróquias locais das colônias, né, dos municípios, de todo município tinha. Ele fala lá no começo do texto, mas é irrelevante ficar falando isso, não, você vai narrar o texto inteiro. Mas enfim, ele fala que todo município tinha uma câmara, uma misericórdia, uma igreja e uma pracinha. Você vai em Minas Gerais, você vê isso até hoje. Você vê uma câmara, uma igreja, uma pracinha, entendeu? E uma misericórdia. Enfim, o que acontece? Ele conta que alguns indivíduos no leito de morte também se confessavam. Além de deixarem seus testemunhos, eles confessavam que tinham lesado a coroa, passado a mão no dinheiro, passado a mão no erário, né, se apropriado indevidamente, né, do erário, erário, né, do dinheiro que era da coroa. Enfim, erário público não, erário já é público, certo? Basicamente, o que esse frei dominicano está contando para o rei é que é o seguinte, que os padres, ele usa aqui a expressão, mas, né, nós poderíamos usar hoje malandrões, né, os malandrões da fé. Ele dizia que é o seguinte, no leito de morte, para dar o perdão para o cara, para aquela alma que estava morrendo, para convencer aquele indivíduo a fazer um testamento em prol da misericórdia, os padres malandrões diziam o seguinte: se você roubou 5.000 pardais da monarquia, da coroa, dê 10.000 para a misericórdia, que você vai estar perdoado e vai entrar para o reino dos céus. Era basicamente esse discurso. E aí o cara pensava bem, fazia as contas, pô, beleza, né? Estou no céu. Não só a misericórdia, o perdão dos pecados, ele, né? Isso aí é quase que uma retomada à medievalidade com a cobrança das indulgências. Só que dessa vez não era uma cobrança, né? Era um surrupiar lento, né?
velado, né? É o seguinte, não só a Câmara, mas outras instituições religiosas. Ou seja, você roubou a monarquia, não tem problema, Deus te perdoa. Deixa dinheiro, que 10 vezes mais aqui, para a Câmara, para a Pia, né? As instituições pias, né? As instituições religiosas. Então tá tudo beleza. Bom, nem sempre nós estamos falando aqui, né? Nós abrimos um parênteses aqui para falar de como as misericórdias se sustentavam. Bom, nem todas as doações para misericórdia eram assim, dessa forma, né? Convencendo o indivíduo a deixar os seus bens para que outras pessoas pudessem serem beneficiadas daquele dinheiro que era fruto de falcatrua. Não, nem sempre. A maioria das doações, né, devidamente registradas, eram feitas por pessoas que simplesmente se simpatizavam com a caridade aos seus semelhantes, tá bom? Que se falar que é o que tem que falar, o que não tem que falar, então tem que falar as duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E as duas coisas são duas coisas diferentes. Eu falei que ia lembrar o nome dos caras, João Marcos de Avelar e Marta Merope. São os dois doadores que ficaram na história de doarem mais de 1 milhão de cruzados para misericórdia. No caso, aí Marta Merope deixou para a misericórdia de Macau, certo? Ele até cita aqui o caso do Dom Francisco de Lima, que esses dois casos aí que eu te falei, né? Inclusive da Marta Merope, dos caras aí que eu acabei de falar o nome dele aí, que o Dom Francisco, o rei de Portugal, né, Dom Francisco, deixou nem a metade do que eles deixaram. Só para constar. Esse monarca aí é o cara que foi acusado de matar, na verdade, a acusação foi real. E tudo indica que ele realmente tenha entrado em conluio para matar o Marquês de Sande. E aí ele foge, não sei o que e tal, mas mesmo assim ainda deixa o dinheiro para a misericórdia. Provavelmente, né, convencido pelos padrecos aí a ter o seu perdão. Com relação ainda, nós estamos tratando da misericórdia, então, em relação ainda aos benefícios de quem doava, de quem recebia e tal, alguns escravos, por exemplo, alguns senhores muito ricos que doavam, esses dois casos ainda, que foi citado aí dos dois grandes doadores, são casos que se destacam, né? São a ponta do iceberg. Mas, poxa, existiram muitos e muitos e milhares de outros casos de doadores que deixavam todas as suas rendas, inclusive como o escravo era tratado como um bem material, à luz do direito, né? Um bem material, o que acontecia? Eles deixavam seus escravos à misericórdia, acraseado, viu? A misericórdia, desde que eles inclusive dando a liberdade a esses escravos, se eles mantivessem um comportamento ilibado, né? Se eles não fossem, né, não houvesse repreensões e nada que desabonasse a conduta, vamos dizer assim, individual, né, entre aspas, profissional, que não era profissional, mas uma conduta social, uma conduta ética, se eles não se desvirtuassem, eles ganhariam a liberdade, desde que eles andassem, não mijassem fora do pinico. E aí a misericórdia tinha obrigação de libertá-los após determinado período.
Bom, ele vai entrar numa questão que eu tenho quase certeza que a tia Maricleia não vai cobrar, que é a questão, né, do apogeu, né, da Idade de Ouro dessas misericórdias. Elas acompanharam com certeza as evoluções econômicas das suas respectivas colônias. E aqui eu vou me ater só ao caso de Minas Gerais, que foi no período aí da época da extração do ouro, né, da época da mineração, pela descoberta do ouro em Minas Gerais, ok? Ah, detalhe, né? Como tinha um fluxo de dinheiro da comunidade para a misericórdia, ela também funcionava como uma espécie de banco, uma espécie de lastro. Olha que interessante, lastro que a Câmara que interessante. A Câmara ficava. Olha só, hein, nós estamos trazendo duas instituições, hein? A misericórdia, caridade, doações, recebimento de doações em dinheiro, as pessoas caridosas, que coisa maravilhosa. E agora, a Câmara, ela olha para a misericórdia e vê a misericórdia como um banco. A coroa olha para as duas e fala assim, a coroa vê a misericórdia como um banco também, mas então sabe que a Câmara vai também olhar para ela como um banco e determina que a misericórdia não possa pegar o dinheiro dela. Não pode. A coroa pode, mas acontece. De vez em quando a misericórdia está financiando obras para a coroa por debaixo dos panos. Não está nos livros, mas a gente sabe isso por... é contrafactual, não vai cair na prova, Marcelo. A tia Maricleia não vai cobrar isso, mas tudo bem. O que vai acontecer é que a misericórdia vai, repetidas vezes, fornecer empréstimos para a Câmara contra a determinação, a orientação, a regulamentação estabelecida pela coroa. E isso vai dar pano para manga mais à frente. Bom, um detalhe interessante a respeito das misericórdias é o seguinte, banco como eram, né, lastro como tinham, dinheiro, né, riqueza, né, dinheiro, o que vai acontecer? Isso começa a funcionar em escala global. Quando uma pessoa de uma colônia na Ásia, por exemplo, uma pessoa que eventualmente esteja residindo na Ásia, mas que seja de origem, ele vai citar aqui um caso, interessante, assim, soa muito estranho, ainda mais vindo de quem? Né? Mas eu vou explicar por que eu estou fazendo esse comentário. Uma pessoa de origem mourisca, mouro, berbere, né? Islâmico, vivendo na Ásia, rica, morre, deixa a sua riqueza para os seus familiares no norte da África. A instituição misericórdia do local onde ele reside, que é, no caso, está tratando de Goa, né? Na Índia, ou na Ásia, tanto faz. Ao invés de pegar o dinheiro que o cara deixou, toda a riqueza dele, né? Ou as terras e tudo, converter em dinheiro e botar tudo num baú, enviar via navio para a região da família dele, que seria, no caso aí, né, vamos supor, em qualquer outro canto do planeta, eles apenas redigiam uma carta e mandavam essa carta por navio para a cidade de destino dos beneficiários do seu testamento, e lá, como as misericórdias também tinham lastro, porque elas tinham lastro econômico em todos os lugares em que elas estavam, exceto quando a Câmara ia lá e afanava o dinheiro delas, mas 99% e elas eram honestas e tinham seus lastros, então eles só enviavam a carta. É tipo assim, vou dar um exemplo bem claro hoje. Você é brasileiro, mora nos Estados Unidos, mas a sua família não mora no Brasil. Você não, né? Você não. O cara é brasileiro,
Imagina um cara qualquer, ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, enriquece por lá, né? Morre, deixa um testamento, e aí, ao invés do banco pegar o dinheiro, botar num carro forte e trazer para cá, ele só mandava a carta para aqui e a família dele aqui ia na misericórdia e recebia os seus bens. E isso é o que está nos registros. Né? É claro que contrafactualmente a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha. Será que era fato? Será que era fato para todos? É só uma leitura além da leitura, tá bom? Até porque as questões de religiões eram muito fortes. Cristianismo, judaísmo, islamismo, antissemitismo, que já não é religião, já é um princípio ideológico, né? Que vai dar origem, não, ao darwinismo social. Mas esse era no final na era contemporânea. Bom, no final da época moderna. O interessante é que a documentação, né, ela é rica e é por isso que é suspeita para mim. Lembra que eu falei para vocês que a Câmara metia a mão no lastro da misericórdia? Então, o que vai acontecer em Goa, ela vai à falência, praticamente à falência, por causa dessa prática recorrente da Câmara de Goa. Gente, aqui o autor, depois desses comentários, ele traz aqui a introdução de um novo assunto. Chama-se ordens terciárias, ou seja, outras ordens, outras fraternidades que, diferentes da misericórdia, recomendavam os seus membros, não incentivavam esse exercício de caridade. As funções delas, elas ajudavam sim entre si, aos seus membros e tudo mais, mas não era como a misericórdia, entende? Enquanto a misericórdia, já foi falado isso em outras, porque os mesmos acontecimentos eles vão se alternar entre as duas instituições. Lembra que a gente falou que na Câmara teve um momento que só brancos, mas teve um momento e teve uma localidade, né? Tipo São Tomé e Príncipe, que só não tinha como ter só brancos, porque a população não era branca. Em Macau, a população é amarela, ou seja, em Goa, né? Então, também não são brancos. Então, veja bem, isso também vai acontecer com a Câmara, com a misericórdia. Vai ter uma mudança, só que diferente da Câmara, a misericórdia ela vai ter instituições só para brancos, outra só para negros, outra só para mulatos, entende? Então vai ter essa diferenciação, não vai poder estar todo mundo mesclado no meio. Foi o que aconteceu, né? Todas essas instituições, elas tinham em comum um secretário branco. Quando a gente está falando disso, quando eu falei isso no texto mais cedo, eu falei a respeito da misericórdia. Porque às vezes o autor ele vai e vem, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não houveram câmaras de branco, nem câmaras de negro, nem câmaras de mulato, nem câmara de indiano ou amarelo. As câmaras, elas eram o reinado, né? Elas eram o império da coroa no Brasil. E elas seguiam esse padrão. Só entrava lá português. Na misericórdia não. Na misericórdia, mas nunca uma misericórdia de brancos, nunca admitiu a presença de outras pessoas que não fossem portugueses. Eles admitiam que outras instituições fossem criadas especificamente por negros, desde que tivesse um tesoureiro branco. Beleza? Então tá bom. Gente, é só um parêntese aqui, né? Eles falam branco, mourisco, judeu, asiático ou carijó. O que seria carijó?
Gente, só uma observação. O autor traz a informação de que nunca houve nas colônias inglesas ou francesas, inglesas, holandesas e francesas, nunca, em tempo algum, houve, danou-se, tem que formar em letras agora. Enfim, nunca houve uma instituição igual à misericórdia nas colônias inglesas, francesas e holandesas, viu? Então, se a tia Marie Claire perguntar, lá na Holanda tinha, não tinha não, na Inglaterra também não tinha, na França também não tinha, entendeu? Então tá bom. Sem contar as irmandades que eram criadas, assim, em Goa, só em Goa tinha 12 irmandades, em 1788 tinha 12 irmandades, 1788 tinham 12 irmandades somente dedicadas à Virgem Maria, ok? Aqui ele começa a falar um monte de coisas que ele já falou no começo do texto, a respeito do sangue judeu e tal. Aí entra na discussão aqui de que... Aí ele volta a falar, pra você ver, ele volta a falar aqui da Câmara, que no tempo do Marquês de Pombal, eles obrigaram, o Marquês de Pombal determinou que a Câmara permitisse que os autóctones, os indígenas, eles trabalhassem como almotacéis. Lembra do almotacel? Aquele, expert em pesos e medidas? Então, eles voltaram isso. Então, a história vai e volta, e o autor também, ele vai e volta, ele navega entre Câmara e Misericórdia. Tudo bem, o assunto é Câmara e Misericórdia, mas se você não prestar atenção, bem prestada mesmo, você não sabe quando ele está falando de Câmara ou de Misericórdia. Aqui ele faz outra introdução, que é a respeito da Câmara, desse lance de almotacel. Não existe almotacel na Misericórdia, viu? Mas vamos voltar ao texto. Gente, só para explicar essa expressão canarim, ele usa aí canarim, a expressão canarim, para se referir ao cristão novo em Goa, viu? É o cristão novo que vivia na Índia. Ou seja, era um judeu, convertido forçadamente. É claro que o judeu não se converte ao cristianismo, só pelos interesses particulares dele, estava ali por ocasião disso, e ele era chamado de canarim. Bom, aí voltando, está falando de Câmara de novo, voltou a falar de Câmara. Ele falou que nenhum canarim foi eleito a presidente da Câmara, certo? Falando de Goa ainda, ele fala que a maioria dos líderes da Câmara, dos vereadores, dos oficiais da Câmara, eles eram militares ou clérigos. Olha, agora ele está voltando a falar de Câmara de novo. No finalzinho do texto, ele faz uma mistura entre Câmara, entre Misericórdia, e ele fala que a Misericórdia estava lá em Nagasaki. A gente sabe, na expansão portuguesa, os portugueses eles foram expulsos de Nagasaki. Mas nesse momento aqui ele está falando que estava lá. Na verdade, essa perseguição, ela começou em 1614, chutou os jesuítas, de Nagasaki. No frigir dos ovos aqui, ele fala da adaptação dos portugueses nas colônias. Ele retoma o que ele começou no começo do texto. É uma boa redação, um bom método de redação. Ele retoma o que ele falou no começo do texto, que dessa fluidicidade, dessa capacidade de contornar os problemas, como a água que os portugueses tinham, de conseguir navegar em ambientes tão diferentes e administrar ambientes tão diferentes face aos problemas que estavam acontecendo ali, just in time, in loco. Eram problemas locais e em cima do tempo ali, Então ele volta a falar dessa habilidade, esse jogo de cintura, é claro, jogo de cintura pró-coroa, pró-imperialismo, pró a manutenção do Império Português, Gente, aqui ele faz uma observação muito pequena, já no finalzinho mesmo do parágrafo, ele faz uma observação, uma diferenciação entre, ele faz uma observação entre a diferença de domínio português e espanhol. E ele fala que os portugueses, eles dominaram sobre uma máquina militar e bélica, enquanto os espanhóis dominavam através de uma máquina civil.